versículo 20. Salmo 119, versículo 20. Consumida está a minha alma, por desejar incessantemente os teus juízos. Interessante esse texto, né? O salmista diz que a alma dele está consumida, e o desejo dele, incessante, são os juízos de Deus. Salmo 119, 39. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Abra sua Bíblia também no livro de Apocalipse, capítulo 6. Quantos aqui hoje querem se apresentar a Deus como sacrifícios vivos? Levanta sua mão, mais alta assim. Glória a Deus. Essa palavra, ela nasceu num processo de oração, de busca, de comunhão. Eu estava orando no monte, eu estava colocando diante de Deus a santidade da igreja. Estava orando sobre a santidade da igreja, falando para Deus: Senhor, a igreja precisa ser santa. Nos ensina a nos santificar através da sua palavra. E aí Deus às vezes pede coisas absurdas para nós, aos nossos olhos. Deus falou assim: Sancler, para de orar por santidade. Para de orar por santidade. E eu olhei para Deus com um questionamento parecendo com Pedro, quando estava orando no terraço, e aí desceu aquele lençol, cheio de animais, e veio uma voz do céu e falou: Pedro, mata e come. E Pedro falou: Senhor, de maneira nenhuma que entre algo contaminado, algo impuro dentro de mim. E isso aconteceu por 3 vezes. E eu falei: Senhor, está me pedindo para parar de orar por santidade. Ele falou: para de orar por santidade. Eu quero que você estude os meus juízos. E fala sobre os meus juízos. Porque os meus juízos vão trazer temor nos corações. E esse temor vai fazer com que eles se consagrem. E essa consagração vai torná-los santos. E sem santificação é impossível ver a Deus. Eu entendi o que Deus estava querendo me dizer. Desde então eu tenho me esmerado, tenho me apertado, tenho me confrontado por estudar o juízo do Senhor. E eu posso dizer, os juízos de Deus são bons. São bons. Você pode dizer amém? Eu não sei se algum juiz vai te pegar hoje, como me pegou, vários deles. Mas eu creio que se Deus ele quer fazer algo na nossa vida, é porque Ele está extremamente preocupado com a nossa salvação. Se Ele não poupou o seu próprio Filho Jesus, será que Ele vai nos poupar? Eu creio que não. Lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 12 até o 17, está escrito assim: Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os reis, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre,
se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode sustentar-se? Queridos, a Bíblia traz 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. O que nós lemos aqui não faz parte ainda da ira de Deus, que há de vir sobre os homens, que há de vir sobre nós. Nós, que eu digo humanos, nós terra, nós esse mundo tenebroso. O apóstolo João, lá em Apocalipse 5, ele tem algumas visões. E nessa visão, ele olha para o trono de ouro. E tem um que está assentado no trono. E a Bíblia diz que ele está na sua mão direita, em posse de um livro. João olha para aquele livro e vê que aquele livro está selado. Ele tem 7 selos. E ele ouve uma voz do céu que diz assim: quem é digno de abrir esse livro? Ele olha para o livro e ele vê que esse livro está cheio de escritas, por dentro e por fora. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 5 que não foi achado no céu, na terra, embaixo da terra, alguém que poderia abrir aquele livro, quebrar os 7 selos. E lá em Apocalipse 5, lá no céu, o apóstolo João chora compulsivamente, porque não foi achado ninguém para abrir esse livro. Depois de muito choro, e eu creio que ele só chorou no céu, porque ele chorou várias vezes na terra, na ilha de Patmos. E a Bíblia diz que João, depois de tanto choro, ele olha, e ele vê um cordeiro, como que morto, com 7 chifres, com 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. E esse cordeiro, ele pega esse livro. Só ele foi digno. Nenhum outro anjo. Miríades de anjos. Milhares e milhares de anjos. Mas Jesus, ele, esse cordeiro que morreu por mim e por você, pegou esse livro das mãos de Deus. E esse livro traz 7 selos, querido. Quando nós enviamos uma carta para alguém, a carta precisa de quê para chegar? De selo. E você paga um preço por esse selo, não é verdade? Quem foi que pagou o preço? Jesus. Jesus pagou o preço por mim e por você. Até quando? Até quando nós vamos suportar o pecado nas nossas vidas? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder hoje. O título dessa palavra é: Deus é maior do que o nosso pecado. Quando Jesus quebra o primeiro selo, lá em Apocalipse 4, a Bíblia diz que João ele olha para o trono e ele vê 4 animais, 4 seres, não fala que é animais, perdão, 4 seres. E ele observa nesses seres que eles são cheios de olhos por dentro, por fora. Quando Jesus ele quebra o primeiro selo, um desses 4 seres viventes diz: vem, e aparece um cavalo branco. O seu cavaleiro, ele tem uma coroa e um arco. E a Bíblia diz que ele sai vencendo, e para vencer, ele representa a conquista. Quando Jesus quebra o segundo selo, aparece no céu um cavalo vermelho. E o seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, para que os homens pudessem matar os homens. Quando Jesus quebra o terceiro selo, aparece um cavalo preto. E o seu cavaleiro tem uma balança na mão. E ele vai medir comidas, alimentos.
O segundo cavaleiro representa guerra. Esse cavaleiro na balança representa fome, um tempo de muita escassez na terra. Quando Jesus quebra o quarto selo, manifesta no céu um cavalo amarelo. E a Bíblia diz que quem está sentado no cavalo amarelo é um cavaleiro que se chama Morte. A Bíblia diz que o inferno o acompanha. E ele mata 1/4 da população da terra. Essa não é a cólera de Deus. Essas ainda não são as iras de Deus. São selos daquele livro. O quinto selo, a Bíblia diz que se manifesta diante do altar as almas daqueles que morreram por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. E eles dizem diante de Deus: Senhor, até quando não farás justiça sobre o nosso sangue? E o Cordeiro diz: espere mais um pouco, aguarde mais um tempo, porque ainda há de se completar o número daqueles que hão de morrer na grande tribulação. E a Bíblia diz que o Senhor veste aquelas pessoas com vestiduras brancas. O sexto selo, queridos, nós lemos aqui. O sol se escurece, a lua fica vermelha como sangue. Nós tivemos uma lua, né? Dia 15 de outubro, dia 15 de abril agora, aconteceu o eclipse lunar, e aqueles que observaram a lua viram que ela ficou vermelha. Eu não estou dizendo que é essa de Apocalipse, mas é bom nós olharmos para o firmamento. A Bíblia diz que o firmamento, o que é visível e o que é invisível, manifestam a glória de Deus. E o que acontece no sexto selo? O céu, ele se enrola como um pergaminho. Olha que interessante. Os homens, nós lemos 7 características, né? Reis, comandantes, poderosos, livres, escravos. 7 representa a totalidade. A Bíblia diz que os homens, nesse tempo, eles vão se esconder nas cavernas, nos montes, e vão pedir para os montes e as cavernas caírem sobre eles, temendo a ira de Deus e do Cordeiro. Eu tenho pedido para Deus cravar os meus olhos na eternidade. Eu tenho pedido para Deus tirar do meu coração tudo o que o meu coração tem significado aqui nessa terra. Tudo que o meu coração, ele tende a sujeitar como tentações. Eu tenho pedido para Deus arrancar isso de mim. Acho que foi Jonathan Edwards que disse: Senhor, crava os meus olhos na eternidade. Queridos, o que acontece no quebrar do 7º selo? Quando o Cordeiro Jesus quebra o 7º selo, a Bíblia diz que há silêncio nos céus, por volta de meia hora. E quando eu estava estudando, Deus me fez parar aqui. E Ele me perguntou: Sancler, o que você acha que pode parar os céus por 30 minutos? Nenhum anjo vai falar nesse momento. Deus vai se calar. O Cordeiro vai se calar. Os 4 seres viventes irão se calar. Os 24 anciãos irão se calar. O que você acha que pode calar os céus? Vamos ler? Apocalipse capítulo 8, versículo 1 diz assim: Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio um outro anjo e ficou de pé junto ao altar,
com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Os céus se calaram para ouvir as nossas orações. Até quando nós vamos desprezar as nossas orações? Queridos, eu não estou falando que são orações pedindo coisas terrenas. Não. São orações clamando por santidade, por consagração. São orações clamando por perseguição. São orações clamando porque às vezes a rotina não nos permite a servir a Deus como nós deveríamos servir. São orações de corações que têm chorado diante de Deus, falado: Senhor, como tem sido difícil te servir, como eu tenho sido tentado. São essas orações pedindo justiça. Os céus se calaram por 30 minutos. Muitas vezes nós temos aqui no púlpito que pedir silêncio na rede de jovens. Nós deveríamos olhar para Deus com muito mais temor do que olhamos. E eu não estou falando vocês, eu estou dizendo sobre mim mesmo. Porque antes que eu pregasse essa palavra, ela foi pregada para mim em espírito. E doeu muito, eu chorei muito. E depois de tudo, eu falei: Senhor, os seus juízos são bons. Os seus juízos são eternos. Ou melhor, estão na eternidade. O que esse anjo fez, que esse incensário de ouro? Com as orações dos santos. O que ele fez? O que você acha que ele fez? Olha só o que ele fez. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar, e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O que esse anjo fez com as orações? Ele lançou para a terra. Eu entendo que o soar das 7 trombetas são os soares da justiça de Deus sobre a terra. Cada anjo que toca uma trombeta, você vê a justiça de Deus sendo feita na terra. A primeira trombeta, a Bíblia diz que sai do céu uma saraivada de fogo e sangue. E o apóstolo João ouve uma voz no céu e diz: Senhor, é justo, porque eles mataram os santos, porque eles mataram os profetas, eles derramaram sangue. E como o irmão orou aqui, que o sangue de Abel clamava por justiça, queridos, eu entendo que o sangue de Abel está sendo jogado para a terra. E quando aquele anjo ele lança, e o primeiro anjo toca a trombeta, a Bíblia diz que sai uma saraivada de fogo do céu, também de sangue, e cai na terra. E a Bíblia diz que 1/3 da terra sofre. 1/3 das ervas, 1/3 das árvores, 1/3 dos animais viventes. Eu, coincidentemente, encontrei um vídeo na internet, e foi coincidência mesmo, eu não estava procurando. Eu queria pedir para o irmão passar aqui. É um vídeo que, na verdade, é uma pegadinha, não sei se talvez alguns já viram, mas olha o desespero das pessoas. É uma câmera escondida, eles fazem uma televisão enorme e eles fingem que é uma televisão aqui atrás, ela está numa entrevista de emprego. Mais ou menos como a Bíblia diz, né?
que a volta de Jesus vai acontecer. Os homens trabalhando, dando-se em casamento, vivendo as suas vidas. E atrás tem uma televisão que parece uma janela. E olha só o que acontece. Olha o temor das pessoas. O temor não, o medo, né? Desespero. ¿Tuvo algún problema al llegar acá ahora? No. Madre. Perfecto. Aquí están las... Cuidado. ¿Sí? Ah, perfecto. Mire. Mire. Queridos, a primeira trombeta diz que do céu serão lançados uma saraivada de fogo. Isso hoje é um vídeo, mas vai acontecer. A segunda trombeta, uma montanha que arde com fogo, é lançada no mar. E ela mata 1/3 dos animais que vivem no mar. Também das embarcações, tudo que há no mar, tudo que tiver no mar nesse momento, 1/3 será ceifado. A terceira trombeta, uma estrela cai do céu. Uma estrela é lançada no céu, e ela cai sobre os rios e sobre as fontes das águas. O nome dessa estrela é Absinto. Está lá em Apocalipse, capítulo 8. Essa estrela vai matar 1/3 das águas. Vai poluir 1/3 das águas. Os homens que beberem dessa água irão morrer. A quarta trombeta, Deus esfria 1/3 dos céus. 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas. E aí o apóstolo João, ele vê uma águia cruzando os céus. E essa águia diz: ai daqueles que estiverem sobre a terra, por causa dos próximos 3 ais. E aí, nesse momento em Apocalipse, na quinta trombeta, uma estrela é lançada à terra. E a Bíblia diz que essa estrela, ela tem nas mãos a chave do abismo. E ele abre esse abismo na terra. E a Bíblia diz que do abismo sai uma fumaça tão grande que ela escurece o sol e o ar. E do meio dessa fumaça saem gafanhotos. E esses gafanhotos têm o poder de escorpiões. E a Bíblia diz que por 5 meses, esses gafanhotos irão fazer maldade naqueles que não foram selados pelo Espírito de Deus. Essa é o primeiro ai, a quinta trombeta. Queridos, a Bíblia diz que nesse tempo os homens vão procurar a morte e a morte vai fugir deles. Esses gafanhotos com aparência de escorpiões, com poder de escorpiões, eles têm um rei. O seu rei é um anjo, que chama Abaddon, em outra língua, Apólion. Eles servem esse rei. A sexta trombeta, ela desperta 4 anjos que estão presos, atados no rio Eufrates. E a Bíblia diz que eles estão aprisionados, atados para o dia, a hora e o ano. O mês, a semana, o mês e o ano. E eles, logo depois da sexta trombeta, esses anjos são soltos. E o que acontece? Eles matam as pessoas da terra. Não todas. Se eu não estou enganado, eu acho que deve ser 1/4. 1/3? 1/3. Olha só, tem 4 anjos no rio Eufrates preparados para o momento do soar da sexta trombeta.
a 7ª trombeta, a comemoração nos céus. Vem o reinado do Senhor. Glória a Deus. Amém? Só que olha só, depois, o que acontece? Depois do soar da 7ª trombeta, depois de mais alguns capítulos, a Bíblia diz, lá, a partir do capítulo 15, que aparece diante do altar 7 anjos, e um dos 4 seres viventes dá uma taça para cada um desses anjos. Essas taças, elas representam a ira de Deus, a cólera de Deus. Olha só que interessante. Até agora, Deus ainda não, aparentemente não havia se mostrado com ira. Deus ainda não tinha trazido a sua cólera, a sua indignação sobre a terra. Olha quantas coisas aconteceram, queridos. Quantas desgraças. E só depois daí é que acontece o derramar dessas 7 taças. E uma coisa interessante que você precisa aprender, olha só lá em Apocalipse 15, versículo 8. Olha só como esse momento vai ser sério na história. Deus ele não está celebrando. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, por acaso, eu tenho prazer na morte do ímpio? Não quero antes que ele se converta, que ele se arrependa, que ele se renda, que ele se proste. Isso me ensina que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Na verdade, Deus tem feito tudo por nós. Jesus fez tudo por nós. E eu sei que aqueles que estão presos no pecado, algum pecado oculto, alguma coisa que ele diz que está amarrando a sua vida, que está embaraçando a sua vida, como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, que nós vamos ler agora mesmo. Eu sei que o Espírito Santo tem apertado o seu coração. Todas as vezes que você vem aqui, o Espírito Santo tem te chamado, como filho, como filha. Eu sei que muitas vezes, algumas pessoas estão em cima do muro, mas você sente que na igreja, na célula, nas suas reuniões de discipulado, Deus está te chamando. E parece que você está numa queda de braço com Deus, como um pastor usou de comparação. Mas sabe por que você está numa queda de braço com Deus? Porque às vezes Deus não colocou a força nem do seu dedinho minguinho, porque o dia que Ele colocar, Ele vai te virar, Ele vai te quebrar. Olha só, o tanto que esse momento vai ser importante. Nesse momento, quando os anjos derramarem a primeira taça da ira de Deus, olha só que momento importante na história. Olha a visão do apóstolo João. E o santuário se encheu de fumaça, pela glória de Deus e pelo seu poder. E ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Olha que momento sério. O texto que nós lemos em Apocalipse capítulo 6, ele diz assim: Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes. Não é pouco vento. Os figos, eles estavam verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Queridos, imagina o desespero das pessoas.
Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se ou sustentar-se? Queria pedir para os irmãos abrirem a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 14. O texto de Apocalipse, ele termina mais ou menos como esse texto que nós vamos ler, né? O texto que nós lemos diz assim: e quem poderá sustentar-se? E quem poderá suster-se? Queridos, Ezequiel e João, eles têm algumas coisas em comuns. Quem sabia que lá em Apocalipse, um anjo dá um livro para João comer? Quem sabia? Levanta a mão. Pode abaixar a sua mão. Quem sabia que Ezequiel também come um livro? Interessante, né? Já pensou você orando e Deus fala, come o livro? Eu fico pensando se eu tivesse. Olha só. Lá no livro de Ezequiel, ele diz que ele come um livro e o livro era doce ao seu paladar. Parece que o apóstolo João completa isso em Apocalipse. Porque um anjo dá um livro para João e diz assim, João, come esse livrinho. E o anjo fala para João, olha, o livro vai ser doce na sua boca, mas no seu estômago vai ser amargo. Na sua barriga vai ser amargo. Interessante, né? Parece que a profecia completada. Queridos, lá no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 14, diz assim, estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier a tratar contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. Nós precisamos nos perguntar, hoje, como nós estamos diante de Deus? Será que o Senhor vier tratar conosco hoje? Como estará as nossas mãos? Olha para a sua mão. Como é que está a sua mão? As mãos falam de obras. Estarmos numa igreja não é garantia. Interessante, Mateus capítulo 7, mais para o final do capítulo, alguns vão dizer que no dia do Senhor, eles vão falar, Senhor, nós profetizamos na sua casa, nós fizemos milagres, nós profetizamos, mas o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade, eu nunca vos conheci. Olha só, como fazer então, Sancler? Como? João 14, 15. Essa é a nossa garantia. João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Nós precisamos amar o Senhor. Ezequiel capítulo 13, de 1 a 10. O Senhor, Ele confronta os anciãos, os pastores, os profetas daquele tempo, que diziam para o povo, haja paz. E Ezequiel fala, a verdadeira profecia, aquela que vem de Deus, é que haja guerras. Será que nós estamos em guerra contra os nossos pecados? Será que nós estamos fazendo guerra, muitas vezes, contra nós mesmos, contra as nossas vontades, contra os nossos desejos, a favor da nossa salvação, que é um presente? Você já parou para pensar nisso? Se a salvação é um presente que vem de Deus, quais são os seguros que eu dou para ela? Quem compra um carro, costuma fazer o seguro do carro.
Quais são os seguros da sua salvação? O que você tem feito para preservar? O que nós temos feito para preservar a nossa salvação? Será que nós não precisamos orar mais, clamar mais, jejuar mais, meditar mais na palavra de Deus? Muitos estão enganados, estão fazendo paz enquanto é para se fazer guerras. A Bíblia diz que desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam, aqueles que pelejam, eles tomam o reino dos céus. Eles se tornam participantes do reino dos céus. Lá em Lucas capítulo 15, do 8 ao 10, uma mulher perde uma dracma. E o que ela faz? O qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Queridos, esse texto está falando sobre arrependimento. O que nós perdemos quando nós pecamos? A presença doce do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Se uma mulher fez isso perdendo uma dracma, o que nós precisamos fazer se perdemos a presença de Deus? Igual a igreja de Laodiceia, Cristo está fora dessa igreja. É uma igreja abastarda, rica, uma igreja que tem posses, que tem riqueza, não precisa de Deus, ela tem tudo. E o Senhor avalia essa igreja e diz: tu és pobre, miserável, cega e nu. Ela não é só pobre, ela é miserável. E a igreja, Jesus está falando da igreja de Laodiceia. Então, se nós pecamos, se nós erramos, o que nós temos que fazer? O que a mulher fez? A primeira coisa que ela fez na casa dela, ela acendeu a candeia. O que é acender a candeia? É trazer luz. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Busque a Deus. Se eu perdi a presença de Deus, não é momento de celebrar, queridos. A Bíblia não diz que a mulher, ela celebrou com as amigas. Não. Ela fechou a porta da sua casa. Acendeu a candeia. Ela varreu. Saiu varrendo, saiu procurando sujeira, levantou o tapete, sofá. Até encontrar. O que significa varrer? Tirar a impureza. Chegar para o meu pastor e falar: Moura, eu preciso confessar os meus pecados para você. Eu não aguento mais. Eu estou engasgado. Há um clamor, há um choro dentro de mim, que eu preciso liberar. Som, oba. Eu fiz isso algumas vezes. E foi muito bom para mim. E eu posso dizer que os juízos de Deus são bons. Eu fui tratado no meu caráter, na minha vida. Deus marcou profundamente a minha história. Confessar pecados é abrir mão de reputação, orgulho. Som. Será que você pode amar hoje mais Deus do que o seu próprio orgulho? Do que a sua própria reputação? Foi Jesus quem disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
Mas aquele que perder a sua vida, a sua reputação, aquele que tirar a sua máscara, por amor de mim, esse vai encontrar uma vida eterna. Por isso você precisa sair daqui, com uma decisão tomada. Eu sou verdadeiramente um cristão. Chega de secularismo, chega de mundanismo. Se você está namorando, chega de defraudação, chega de fornicação, chega de orgulho, de indiferença com a palavra de Deus. Chega, basta, dá um basta. Passa a régua, igual a gente faz num caderno, não é? A gente passa a régua e começa de novo. Deus hoje está aqui para perdoar pecados, mas Ele virá um dia como juiz. Mas hoje Ele pode ser o seu advogado, o meu advogado. Queridos, Deus não quer, Deus não se compraz, Ele não tem alegria em mandar o perverso para o inferno. Ele quer antes o arrependimento, o quebrantamento. Lá em Hebreus 12, Hebreus capítulo 12, primeiro versículo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Versículo 2, nós vamos ler 8. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Queridos, não deixe a vergonha te segurar. Não deixe a vergonha te segurar. Jesus, Ele desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês, ainda não resistiram até a ponto de derramar o próprio sangue. Olha que interessante, há pecados que nós temos que resistir até que o nosso próprio sangue seja derramado. Será que nós estamos resistindo assim às nossas tentações? Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. Quantos querem ser disciplinados pelo Senhor hoje? Aleluias. Pecados devem ser confessados. Proteger reputação e ministério é loucura. O mais sábio é expor-se ao julgamento de homens santos, homens consagrados. Nada deve valer mais a pena em nossa vida do que estar em Jesus. Não vale a pena liderar, não vale a pena pastorear em pecado e em frieza espiritual. Queridos, tem um pastor que diz que praticamente 3 coisas atacam a igreja. Primeira, a perseguição. Isso não acontece muito na igreja do Brasil, não é verdade? Mas as outras 2 são muito preocupantes. A primeira, perseguição. A segunda, frieza espiritual, secularismo. A terceira, falsos mestres, falsas profecias, falsos pastores, falsos profetas. Por isso eu e você, nós precisamos estudar a palavra de Deus. É nossa obrigação buscar a palavra de Deus. Nos tempos de Ezequiel, Deus passa os olhos em Israel. Ezequiel 22:18. Ezequiel 22:18. Olha só o que Deus vê. 22:18. Filho do homem, a nação de Israel tornou-se escória para mim, cobre, estanho, ferro e chumbo, deixados na fornalha, não passa de escória de prata.
Olha só, no tempo de Ezequiel, Deus passa os olhos em Israel e ele não vê ouro, não vê pedras preciosas. Ele vê elementos que, passados pelo fogo, se misturam. Quando nós somos provados, será que nós somos purificados? Quando você é provado na sua escola, no seu trabalho, quando você está diante da internet, da televisão, não tem ninguém vendo, no seu banheiro, você se mistura com o mundo? Será que nós misturamos? Queridos, e a profecia de Ezequiel, ela vai piorar. Ezequiel 23, 4. Olha só. Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, fala para os anciãos de Israel. E ele fala assim, tem 2 prostitutas. Fala para os anciãos que você conhece 2 prostitutas. Eu conheço 2 prostitutas, Deus falando. Uma chama Olá e a outra Oholibá. Queridos, Deus fala que essas foram meretrizes, prostitutas. Quem que é a mais velha? Olá é Samaria, a mais velha, capital de Israel. E Oholibá é Jerusalém. Se isso aconteceu no Velho Testamento, e nos dias de hoje? O que me define como um prostituto espiritual? Uma meretriz? Será que eu passo a noite com o Senhor só uma noite? Ou várias noites? Queridos, eu sou casado, eu passo todas as noites com a minha esposa. Você é casado com Jesus? E piora mais. Ele fala assim, lá em Ezequiel 14, 14. Olha só o nível de perversão da nação de Israel e Judá. Mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano, o Senhor. Queridos, que nação que se corrompeu. Uma nação que nasceu, que foi fruto de um milagre. Israel foi fruto de um milagre. Israel veio da descendência de Abraão. Sara era estéril. É uma nação fruto de um milagre. Nós somos frutos de um milagre. Amém? Mais do que um milagre, nós somos frutos de um sacrifício. Eu preciso avaliar a minha vida. Eu não posso ignorar a volta de Jesus. Por que eu falei de 7 selos? Por que eu falei de 7 trombetas? Para Deus abrir os nossos olhos. Ele não quer nos julgar. A Bíblia diz em João 3,17 que Ele está querendo nos salvar, não julgar. Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. Mas um dia, Ele vai expor o falso, o hipócrita, o perverso e o rebelde. Será que estamos imunes a isso? 2 Pedro 2, de 1 a 3, não precisa abrir. 1 João 2, 18, 19, diz que falsos profetas sairiam de nós, da própria igreja. O problema não é o pecado, e sim querer estar nele. E sim namorar com ele. Gostar de estar nele. O problema não é pecados, queridos. O título dessa palavra é Deus é maior do que os nossos pecados. Sabe por que Deus é maior do que os nossos pecados? Porque Deus não venceu os nossos pecados como Deus. Deus venceu os nossos pecados como homem. E se Deus venceu os nossos pecados como homem, nós também podemos vencer os nossos pecados em Deus. Ora,
Se ele se entregou como homem, muito mais agora, estando à direita de Deus, ele vai poder nos libertar dos pecados. Eu sei que o diabo às vezes tem acusado você, que cometeu pecado às vezes na igreja. Ele tem te humilhado, ele tem dito, olha, você está indo na igreja, mas você se envolve com pecados. Você precisa parar de ouvir o diabo e ouvir o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que hoje ele pode te salvar, hoje ele pode te curar, hoje ele pode te libertar, hoje ele pode te selar de uma vez por todas. Você crê nisso? Amém. Se nós fecharmos os olhos hoje, aonde nós vamos abrir amanhã? No Hades ou no paraíso? Será que eu tenho tomado a minha cruz? São perguntas que eu me tenho feito, queridos. E eu quero compartilhar com vocês. Será que eu tenho tomado a minha cruz? Negado os meus desejos? Será que eu tenho vigiado meus pensamentos? Será que eu não tenho sido malicioso, lascivo, mentiroso, avarento, murmuro? Será que eu não tenho sido rebelde, tenho ostentado luxúria? Será que eu não sou indiferente à palavra de Deus? O que acontece com aqueles que desprezam a palavra de Deus? Romanos 1, 28. Romanos 1, 28. Olha só. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam, porque abandonaram a palavra de Deus. Será que eu não oro? Eu não tenho jejuado como eu deveria? Eu guardo mágoas, ressentimentos? Eu tenho dificuldade de perdoar e pedir perdão? Será que eu sou rancoroso, orgulhoso, invejoso, defraudador, fornicador, adúltero, fofoqueiro, destemperado, hipócrita, impuro ou covarde, não assumindo o meu testemunho? Se uma dessas coisas te envergonhou, você precisa abrir mão disso hoje. Apocalipse 21, 27. Olha só, Apocalipse 21, 27. Nela, aqui já está falando da descida da Nova Jerusalém, da cidade santa, feita para nós, por aqueles que são santos no Senhor. Olha só, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro, no livro da vida do Cordeiro. Leonard Ravenhill, ele diz que a ira de Deus, ela vem como uma locomotiva. E ele fala assim, olha, se você percebe que você está nos trilhos, saia dos trilhos enquanto há tempo. Saia. O que é que pode nos prender nesse trilho? São os nossos pecados. As únicas coisas que podem nos aprisionar. O apóstolo Paulo dizia, tenho por certo que nada pode me separar do amor de Deus. Mas os nossos pecados podem nos separar da eternidade com Ele. Por isso, você precisa olhar para os seus pecados com muita seriedade. Queridos, eu tenho fraquezas na minha vida. O meu pastor e a minha esposa conhecem as fraquezas que eu tenho. São coisas que me envergonham. Se o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, eu tenho vários, talvez. São coisas que me levam para Deus, que me humilham, que me fazem render-me diante de Deus todos os dias. Eu preciso chorar diante do Senhor. E se eu não choro, e se eu já tenho tempo que eu não choro, isso também é um problema. Ezequiel 18, 23 diz que Deus não tem prazer em nos julgar para a morte.
Para nós fecharmos, eu queria pedir para você ficar de pé. Queria pedir para o irmão do som preparar aquela música, aquela canção. Em Apocalipse 16:15. Apocalipse 16:15. Se você quiser fechar os seus olhos e começar a orar no seu lugar, fique à vontade. Apocalipse 16:15. Diz assim: Eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Apocalipse 3:18-22 diz assim: Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Para nós terminarmos e orarmos, 1 Pedro, capítulo 2, de 1-5, diz assim: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Feche seus olhos. Apresenta a sua vida agora diante do seu Deus. Fala com Ele um pouquinho. Pede para Ele cravar os seus olhos na eternidade. Se há pecados que você precisa confessar para Deus. Querido, se nós não dermos conta de orar na igreja, nós vamos orar aonde? É certo que todo aquele que não beber do cálice, do seu sangue, do seu corpo, do seu sacrifício, do arrependimento, todo aquele que não beber do cálice, beberá das suas taças. Deixei minha glória por ti. Paguei os pecados em teu lugar. Verti o meu sangue pra te salvar. Deixei o meu lar e meu pai. Deixei minha glória por ti. Paguei os pecados em teu lugar. Sangue pra te salvar. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter. Mas ele não pode sofrer de novo. Então faça aquele sofrimento valer a pena.
preciso fosse pelo teu amor, amada minha. Eu estava orando uma vez e Deus falou assim para mim, eu achei isso muito forte. Deus falou assim: Sancler, por que as pessoas, elas vêm diante de mim como se eu fosse um mendigo? Eu achei isso tão forte, queridos. Eu estava orando e eu falei: Deus, perdoa. Perdoa, porque muitas vezes nós te damos migalhas. Deus falou assim: Sancler, o meu reino não é um albergue, não é só para uma noite, não é só um prato de comida, não é. Eu tenho uma mesa farta para os meus filhos. Tira eles da televisão, da internet, daquilo que prende o coração deles. Sabe, Deus está chorando muito mais por nós. Pai, eu quero te pedir para que alguns irmãos sintam a dor que eu estou sentindo agora. Oh, Senhor do céu, marca a nossa vida. Eu não te peço milagres, curas. Pai, eu te peço nessa noite salvação, Jesus. Oh, Deus, liberta com o teu poder os meus irmãos, a minha própria vida, Senhor. Tantos homens na tua palavra tiveram experiências ricas, homens que conheceram os céus, que falaram com anjos. Senhor, nos ajuda a ter o temor necessário, a santidade necessária, a consagração necessária, Pai. Chega, chega, Deus, de ser uma rede morna, uma rede fria. Não queremos, Pai, não queremos. Queremos ser fervorosos no Senhor, ardentes no Senhor, como Elias naquele monte, ó Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que já têm sido fervorosos, aqueles que já têm servido de exemplos para nós, obrigado, Senhor. Guarda o fogo como aquela sarça ardente, Senhor. Oh, Senhor, como aquela sarça que atraiu Moisés, um homem comum, mas que foi separado para cumprir os teus propósitos, para cumprir os teus desígnios. Queima-nos como aquela sarça, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que haja crescimento na sua casa, Senhor. Que haja crescimento. O nosso chamado é para crescer em Cristo. São crentes se tornando discípulos, discípulos se tornando mestres, pastores, evangelistas, profetas, apóstolos. Por isso não estagne a sua vida. Por isso estude a palavra de Deus, se dedique mais em aprender os seus juízos, os seus mandamentos. O seu chamado é para crescer em Cristo. A nossa eternidade está em conhecer a Deus. Eu quero fazer uma oração por você que está aqui hoje pela primeira ou segunda vez.
Se você veio aqui hoje pela primeira ou segunda vez, levanta a sua mão direita bem alto, para Deus ver, para os anjos verem. Faz assim igual eu estou fazendo. Fala: Deus, eu estou aqui, Senhor. Olha para o céu, olha para o teto. Fala: Deus, o Senhor não esqueceu de mim. O Senhor não esqueceu de mim. O Senhor não esqueceu de mim. Você crê nisso? Eu quero fazer uma oração que um dia fizeram por mim. Eu quero pedir para você colocar a sua mão no seu coração, no seu peito. E você vai repetir após mim essa oração. Claro, se você concordar com ela. E também toda a igreja, se puder repetir, por favor. Debaixo de um momento de silêncio, de muito temor, repitam comigo: Deus, eu quero te agradecer por essa noite. Eu sei que alguém me convidou, mas eu estou aqui porque o Senhor me chamou. E eu quero, a partir de hoje, receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Marca esse dia no meu coração. Agora pode abrir os seus olhos. Quantos de vocês fizeram essa oração pela primeira vez hoje? Continue com a sua mão levantada. Você que fez essa oração hoje, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero pedir para você sair do seu lugar e vir até aqui. Faça isso, dê um passo de fé, não se envergonhe. Não se envergonhe, saia do seu lugar e suba aqui no palco. Quero pedir para você olhar para mim, ficar aqui de frente para mim. Quero pegar na sua mão e dizer que você é uma valente. Glória a Deus pela sua vida. Se há mais alguém que quer entregar a sua vida, prazer. Amém. Olha só que alegria. A Bíblia diz que há alegria diante de Deus por um pecador que se arrepende. Se ainda há alguém aí atrás, não perca esse momento. Eu sei que é preciso coragem para sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Um dia me chamaram e eu não resisti, eu vi. E eu estou aqui até hoje. Isso aconteceu no final do ano de 2001. De lá para cá eu tenho crescido e tem sido muito bom conhecer a Deus. Eu quero orar por você, feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te pedir a tua bênção sobre a vida desses amados. Que a tua graça, Senhor, que a tua vida seja sobre a vida deles. Pai, eu te peço para que o teu Espírito seja derramado sobre a vida deles, a fim, ó Deus, de que haja compreensão da tua palavra, a fim de que eles sejam libertos, Senhor, ó Deus, de mágoas, de pecados, de rancores, ó Deus. Eu não conheço o coração e a intimidade deles, mas eu sei que o teu Espírito sonda, perscruta, conhece, esquadrinha cada íntimo, ó Deus, da alma deles. Nós não sabemos os problemas que eles têm passado, mas eu quero declarar que o Senhor é maior do que os seus problemas. O Senhor é maior do que os nossos pecados. Nessa noite, abençoa-os. Envia anjos para estar com eles, para acompanhar os seus lares, as suas vidas, as suas casas. E que de fato hoje seja somente o primeiro passo a favor do Evangelho. Salva-os em nome de Jesus. Pode abrir os seus olhos. Quando você é salvo, a Bíblia diz que você é salvo numa família, a sua nova família, a sua família de cristãos, de irmãos. Eu queria pedir para vocês olharem para trás. Essa é a família de vocês.
Olha só. Som. Isso não é mentira, queridos, isso é verdade. É uma alegria ter você conosco. Seja bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Você é muito importante para Deus. Eu quero dizer que vocês são muito importantes para nós. Amém? Aquela moça ali, ó, faz assim, Débora, ela quer 5 minutinhos com vocês. Ela vai dar uma palavrinha com vocês, vai falar um pouquinho sobre a salvação. Vocês podem acompanhá-la? Amém? Dá uma salva de palmas, igreja, para esses amados. Glória a Deus. Senhor, os guarda, os livra de todos os males. Senhor, nos capacita como igreja a receber esses amados. Como a mãe recebe o nenê, nós queremos cuidar, ter os mesmos cuidados, em nome de Jesus. Para cada um, Senhor, ministra um consolador, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, rede. Só para nós encerrarmos, gostaria de compartilhar algo que Deus permitiu que nós vivêssemos nesses últimos 30 dias na nossa cobertura. E eu sinto que é um tempo de nós, mais uma vez, nos unirmos para agradecer ao Senhor e também para consolidar. Há mais ou menos um mês atrás, nós temos um casal de discípulos na nossa cobertura e eles estavam grávidos de 29 semanas do Guilherme e eles tiveram um imprevisto e o Guilherme decidiu nascer ainda muito prematuro. E nós nos assustamos muito porque era uma gravidez de risco, um parto de risco, e foi uma luta. Nós ficamos muito preocupados e pedimos para a igreja, para os intercessores, pastores, irmãos, amigos, intercederem pela vida tanto da mãe quanto do filho, porque eles estavam correndo risco de vida. E foi uma batalha, o Senhor foi fiel, e nós vimos a mão de Deus guardando a vida do Guilherme, a vida da mãe, e Deus foi trazendo luz, foi trazendo vida, e o tempo foi passando, e nós temos visto assim o milagre de Deus sobre a vida do pai, do Rodrigo, da Carol e também do Guilherme. Hoje ele está ainda na UTI, ainda buscando alguns cuidados, porém ganhando peso. Nós estamos com uma expectativa no nosso coração de que a partir da semana que vem, o mais tardar na outra, ele já vá para casa. Ele já está com quase 2 quilos, nós estamos declarando 1.700, 1.800, e quando ele alcançar 2 quilos, ele virá para casa. E nós vivemos nesses 30 dias, 30 e poucos dias, um período de depender de Deus. E nós vimos a mão do Senhor soprando vida, nós vimos a mão do Senhor sustentando a família, sustentando o casal, sustentando a rede, a macro. E eu queria chamar o Rodrigo e a Carol aqui, porque nós sentimos uma necessidade de fecharmos esse tempo junto com a igreja, junto com vocês que fazem parte da igreja. Nós estamos esperando o dia do Guilherme ir para casa, sem nenhuma sequela, sem nenhum sinal natural de que houve um parto de risco, um nascimento prematuro. E durante esse período de quase 40 dias, 37, Carol? 36 dias, nós vimos Deus provendo a cura, os milagres, a transformação na vida dele, o crescimento e todas as coisas ruins que aconteceram porque ele nasceu muito prematuro. Deus foi trazendo vida, foi trazendo a transformação dele na vida dele e sustentou em fé, em perseverança, em cuidado a vida dos pais, o Rodrigo e a Carol. Eles são testemunhos daquilo que Deus pode fazer. E nós queríamos aqui junto com vocês, queria pedir para vocês estenderem suas mãos para cá e declarar que o Guilherme virá embora totalmente sarado, totalmente curado, totalmente livre
de nada que venha trazer sequela